boa noite aos que entraram já, sejam bem-vindos. Luzia, boa noite Maria Luísa, boa noite, sejam bem-vindos todos. Selma, boa noite. Mercedes, minha irmã, boa noite. Marcelinho, boa noite. Wanda, seu Flávio, Licélia, Xande, meu irmão, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, como de costume, a reunião de quinta-feira, uma reunião um pouco mais descontraída, onde nós vamos bater um papo sobre vários assuntos da doutrina espírita, né? Vocês colocam as questões aí, a gente vai, à medida do possível, tentando responder, né? Lembrando que, como a gente tem feito aí nas últimas semanas, por orientação espiritual, nós vamos iniciar a reunião às 8 horas, fazer uma prece rápida. Vocês já podem começar a fazer as perguntas logo após a prece. Farão as questões até 8h45, 15 para as 9, para que eu tenha tempo de responder todas até as 9 horas. Às 9 horas nós iniciamos a vibração pelos necessitados, o passe e a fluidificação das águas, para que a gente possa concluir a reunião às 9h15, conforme a orientação dos nossos amigos, né? Bom, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão entrando, aqueles que já entraram, deixaram o carinho aqui do comentário, sejam todos muito bem-vindos, tá? Enquanto eu estava falando aqui, muitos entraram, não deu para ver todo mundo, mas vamos dar uma revisada aqui. Mila, boa noite. Luiz Miguel, Mário, meu irmão, Maria Fátima, boa noite. Seu Flávio, Yarinha, Inês, André, boa noite. Rô, minha irmã, boa noite. Dalva, boa noite. Landa, Lívia, minha irmã, boa noite. Seu Moacir, Cristiane e Alexandre, boa noite. Dirceia, minha irmã, seja bem-vinda. Sônia, boa noite. Deise, Natalina, boa noite. Seu Paulo, Silvana, Nando, meu irmão, boa noite. Fernanda, boa noite. Maria Ângela, e a todos que estão chegando aí na live, Maria Rita Helena, Luiz Marcelo, boa noite. Bernadette, minha irmãzinha, boa noite. Moisés, Claudinha, boa noite, cunhada. Um beijão pro Luciano, pro meu Toninho, meu irmão. Deixa eu explicar que é meu irmão, né? Porque eu falo aqui meu Toninho, vocês vão achar mal de mim, né? É meu irmão, tá? Fernanda, Lalinha, Lucilene, boa noite. Falta um minutinho para a gente iniciar. Daqui a pouquinho, então, a gente já começa com a prece. E logo após, vocês já podem iniciar com as perguntas aí. Se eventualmente entrar alguma questão durante a prece, aí a gente volta, tá? Tá tudo ok o som e a imagem, né? Tá tudo certo? Luiz, boa noite. Alexandre, meu irmão, boa noite. Zéza, minha irmã, boa noite. Bom, vamos iniciar então, 8 horas. Eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus.
Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles possam nos conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas e ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos lá. Deixa eu só retornar aqui e ver se entrou alguma antes. Ok. Ok, boa noite. Boa noite, Luísa. Boa noite, Vanice, minha irmãzinha. Boa noite. Ok. Rosineide, boa noite. Vamos orar por ele, viu, Rosineide? E o outro também, parente, se quiser colocar os nomes no momento da vibração, a gente vai orar por eles. Bem como a todos, tá? No momento das vibrações, a gente vai orar por todos os necessitados. Vamos lá, um excelente estudo para todos nós, né? Que possamos todos sair melhores. Bom, agora depende de vocês, gente. Tá? Aguardando as questões aí de vocês para que a gente possa iniciar. Quem será o primeiro? Opa, deixa eu pegar aqui. Fernanda, boa noite. Ok, Fernanda, eu li em pensamento porque é uma questão íntima, né? Mas tenha certeza que a gente continua orando por ela, viu? Muitas vezes o sonho nem sempre é o retrato fiel do que a gente vive no mundo espiritual, tá? O sonho, ele é um reflexo do que a gente viveu no mundo espiritual e a mistura de fixações, de preocupações mentais, de alguma perturbação, tá? Então pode ser que você tenha entrado em contato com ela e por alguma fixação mental, por uma preocupação muito grande, por algum tipo de perturbação, você captou esse sonho de forma equivocada, tá? Mas nós vamos continuar pedindo por ela e se eventualmente tivermos alguma notícia, né? Porque assim, como sempre o Chico falava, né? O telefone toca de lá para cá, né? Se a espiritualidade superior nos permitir ser intermediários de alguma notícia, a gente vai passar, tá bom? Alexandre, boa noite, meu irmão. Obrigado pela pergunta. Você acha que um dia saberemos a verdade sobre a reencarnação do nosso querido Emmanuel? Olha, na verdade, aí é uma opinião minha, tá? Porque o que nós temos de concreto é o que o Chico falou, né? Que ele reencarnou no ano 2000, ou seja, hoje tem 21 anos, tá? No interior de São Paulo. Só isso que ele nos passou.
A única pessoa que sabia com exatidão aonde ele encarnou, porque esteve no seu processo de desencarne no ano 2000, através de desdobramento pelo sono, era o próprio Chico. Tá? Acredito que a gente possa ter uma ideia, mas, como esse século, a quantidade de espíritos de luz, espíritos sublimados, espíritos puros, reencarnando na Terra, se contam aos milhares, quase aos milhões, né? Acredito eu, e aí é uma opinião pessoal minha, que nós não teremos uma definição correta de é esse ou é aquele. Até porque a doutrina espírita, ela não se preocupa muito com isso, né? E sim com a tarefa a ser realizada, né? Então, acredito que a gente não vai ter uma certeza, mas que ele terá um trabalho gigantesco, né, ao lado desses espíritos luminosos, tão luminosos quanto ele e até mais luminosos do que ele, nesse processo de transição planetária, né? Boa noite, Vânia. Boa noite, Lalinha. João, o que você acha? Você acha que após a pandemia virá catástrofes? Bom, quando a gente lê o livro Apocalipse do apóstolo João, ao pé da letra, a gente sai de lá para um hospício, porque se a gente levar ao pé da letra, o mundo vai acabar, né? Agora, o processo de pandemia, ele tem uma razão de ser, né? A transição planetária está aí, está ocorrendo. E a espiritualidade fala que ela está ocorrendo há cerca de 160 anos já. Então não é uma coisa de agora. O que o pessoal tem muita dificuldade de compreender é um aspecto apenas da transição planetária, que será o expurgo. Ou seja, os espíritos que ainda perseveram no mal, no egoísmo, no orgulho, que são dominados pelos seus próprios desejos infelizes e não aceitam mudar, eles não conseguirão mais manter um padrão de sintonia vibratória com a Terra. E ao desencarnarem, serão reencaminhados a outros planetas, eles não poderão voltar mais para cá. Agora, o que ocorre é que, por que a pandemia? Por que essas situações tão drásticas agora? Porque é um processo de transição planetária, né? Para fazer uma reforma numa casa, primeiro é necessário derrubar algumas paredes, senão a casa inteira. Então, o que está ocorrendo agora é que o mundo moral velho está ruindo para se construir um mundo novo. E nós todos estamos sendo convocados a abandonar hábitos infelizes que a gente alimenta há séculos. Como a gente... E aí eu vou usar uma expressão bem do interior, tá? Como a gente balangou o beiço, se fala aqui muito assim, quando a gente deixa passar, empurra com a barriga, né? Vai levando do jeito que dá. Como a gente foi levando do jeito que deu durante os últimos séculos, não querendo assumir um compromisso com a renovação íntima, agora é o momento. Ou a gente muda, ou a gente muda. Né? Quando Kardec pergunta a respeito do progresso da humanidade no Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade é muito claro em dizer: o progresso da humanidade é irreversível, e aqueles que não o aceitarem serão arrastados por ela.
Então a pandemia é um aspecto para a renovação do planeta e do coração humano. Porque o planeta só renova com a renovação do coração humano. Então, nesse sentido, creio eu que a humanidade sairá dessa pandemia com uma lição muito boa, né? Não havendo mais necessidade de outras situações. Mas isso vai depender de nós como povo, como população, né? Porque assim, todos serão despertados um dia para a mensagem do Cristo. A diferença é que uns despertam com canto suave de um beija-flor, outros necessitam de um trovão, né? Então é mais ou menos assim. Bom, vamos lá. Rosineide, boa noite, obrigado pela pergunta. Antes de algo negativo acontecer, sinto uma tristeza profunda. Isso seria um aviso? Na verdade não seria um aviso propriamente dito, minha irmã. Seria uma sensibilidade. Tudo que nos acontece de forma um pouco mais importante, né? Um acidente, um desencarne, algo que mexa um pouco mais profundamente na família ou no nosso círculo de amigos, ele está previsto pela espiritualidade com antecedência. Então, a espiritualidade superior, os amigos espirituais, eles preparam o ambiente, os envolvidos, antes de acontecer. E quando nós somos médiums, ou temos uma sensibilidade um pouco maior, a gente capta isso, a gente percebe isso. Seja por sonho, seja por intuição, seja por pressentimento, né? E quando ocorre, a gente fica meio assustado até, achando muitas vezes que ocorreu porque a gente sonhou, ou ocorreu porque a gente previu. É o contrário. Iria ocorrer, por isso que você sonhou, você previu, ou você teve esse aviso, tá bom? Natalina, vamos pedir por ele, tá? Mentalize ele no momento das nossas vibrações, que todos estaremos juntos. Ô Ângela, minha irmã, minha querida irmã, está lá na Espanha acompanhando a gente. Saudade grande de você. Mande um grande beijo aí para toda a família, viu? A nossa saudade. O duro é ter que acordar de madrugada para assistir a nossa live, né, Ângela? Obrigado pelo carinho, viu? Um grande beijo para você. Deise, boa noite, obrigado pela pergunta. João, gostaria que você falasse um pouco sobre o Triângulo das Bermudas. Li uma reportagem essa semana que surgiram novos fatores envolvendo o magnetismo nesses 3 pontos. Existe uma hipótese de alguma relação com a espiritualidade? Bom, quando a gente analisa fenômenos, Kardec nos orienta o seguinte: a primeira coisa é tirar toda e qualquer eventual causa física. E não havendo causas físicas, aí sim procurar causas espirituais. Tá? Agora, para que a gente assuma uma ideia concreta, uma hipótese concreta sobre o que realmente ocorre no Triângulo das Bermudas, há necessidade, primeiro, da gente separar o joio do trigo.
o que é hoje, infelizmente, muita gente conhece o que é fato e o que é fake. Porque as pessoas, de uma forma geral, quando ouvem um conto, aumentam um conto, né? Então, a gente precisa ver até que ponto que aquilo que é narrado é real. E diante dessa realidade que a gente tenha, a gente analisa a questão, tá? Então, o que se fala muito ali é de desaparecimento de navios e etc, tá? Então, vamos tomar por base que esse fato seja real e não tenha uma explicação lógica, física, como Kardec nos orienta. O que nos sobra? Uma influência espiritual, tá? Só que o próprio Kardec, no Livro dos Médiuns, quando ele analisa os fenômenos de efeitos físicos, ele afirma que o transporte de um objeto de um local para outro por influência espiritual é possível. Mas isso gera um acúmulo de energia e de uma substância que é liberada por médiuns, sem as quais não ocorre esse fenômeno, chamada ectoplasma, tá? Então, nós, na condição de médiuns, assessorado por mentores espirituais, conseguimos, em uma reunião, para esse fim, transportar, por exemplo, um objeto de um local para outro. Tá? Isso é possível porque o próprio Kardec colocou, devido à manipulação desse ectoplasma. No entanto, para que se fosse teoricamente possível um espírito ou vários espíritos fazerem desaparecer um navio, por exemplo, e aí eu estou jogando tudo na hipótese da teoria, tá? O acúmulo de efeito físico, o acúmulo de ectoplasma teria que ser imenso, contado aos milhões de médiuns. Então não é possível na prática, tá? Isso segundo a doutrina espírita. Agora, há outros elementos que podem entrar nessa equação? Tem, mas eu particularmente não tenho conhecimento muito profundo sobre os fenômenos que ocorrem lá, além desse que eu falei, tá? Porque é aquilo que eu disse para você, a primeira coisa é a gente separar o joio do trigo, ver o que é realmente real. E em cima do que é realmente real, a gente analisar pela lógica da doutrina, tá? Licélia, boa noite, obrigado pela pergunta. Pode nos explicar a diferença entre mediunidade e desdobramento? E se a pessoa em desdobramento pode ter clarividência, psicografia ou psicofonia? Sim, Licélia, na verdade é assim, ó. A mediunidade é a possibilidade que um indivíduo tem de perceber em algum grau o mundo espiritual. Ponto. Isso é mediunidade. E daí Kardec dizer no Livro dos Médiuns que todos nós somos médiuns, à medida que todos nós, em algum momento da vida, sentimos o mundo espiritual, seja por aviso, seja por sonho, seja por intuição. Agora, aqueles que têm uma mediunidade mais pungente, uma mediunidade mais atuante, se a gente pode dizer assim, mais constante, esses são chamados por Kardec de médiuns ostensivos, tá? Isso é mediunidade. Agora, dentro da mediunidade, há várias faces, há vários meios de manifestação da mediunidade. A psicografia, quando o espírito se comunica através do médium pela escrita.
a psicofonia, quando o espírito se comunica pelo médium através da fala. E tantas outras, tá? A clarividência, quando o espírito se manifesta ao médium através da visão, da audiência, tá? Agora, o desdobramento é uma forma de mediunidade. Quando a pessoa, o médium, sai do corpo físico, o corpo dorme, o espírito sai do corpo físico, orientado pelos seus amigos espirituais, e anda pelo mundo espiritual, vai fazer trabalhos, ou vai estudar, ou vai fazer qualquer coisa, e volta, e lembra exatamente, com exatidão, tudo que ele vivenciou no mundo espiritual. Isso é desdobramento. Tá? Agora, a pessoa que é médium de desdobramento, ela pode acumular outras mediunidades, como a psicofonia, psicografia, desdobramento, intuição e etc. Tá bom? Então essa basicamente a diferença. Sim, vamos pedir por ela, com toda certeza. Eu estou sabendo do caso da nossa irmã Vanice, estamos com o nome dela nas nossas orações também. Boa noite, Tomás, obrigado pela pergunta. No Espiritismo acredita em entidades e guias espirituais? Quais as diferenças? Bom, Tomás, entidades e guias, né? Na verdade, é uma questão de terminologia, é uma questão de palavras, tá? Nós, dentro da doutrina, entendemos que existem no mundo espiritual espíritos mais evoluídos do que nós, com mais experiência, espíritos moralmente mais evoluídos, que nós damos o nome, muitas vezes de mentor espiritual, muitas vezes de guia, muitas vezes de entidades de luz, tá? Agora, entidade é uma palavra que geralmente se usa a espírito. Eu vi um espírito, eu vi uma entidade, né? Agora, se a tua questão for relacionada aos nossos irmãos umbandistas, por exemplo, que usam muito a questão também do guia e da entidade, aí nós podemos entender o seguinte, que os nossos irmãos umbandistas, eles fazem o contato mediúnico com os espíritos de uma outra forma que nós, mas também é um contato com os espíritos. E as entidades, os espíritos, os mentores ou guias que frequentam e trabalham nos trabalhos da Umbanda são espíritos como aqueles que trabalham na doutrina espírita, né? Cada qual agindo em uma área de atuação na caridade e na prática do bem, tá? Em realidade, no fundo, não há divergência e não há o certo ou errado, o mais evoluído ou menos evoluído. O que há são formas de trabalho diferentes, correspondendo ao nível de elevação, de evolução de cada espírito, tá? Espero que tenha sido essa a intenção. Se caso não foi essa a intenção da questão, eu peço a gentileza que reformule, tá? Fernanda, obrigado pela pergunta. Queria saber a visão do Espiritismo com relação à pandemia. Pessoas que foram para ajudar ou foram limpar a terra? Bom, Fernanda, na verdade, eu sempre tomo muito cuidado com isso. Eu não gosto de fazer autopromoção. E não é esse o sentido do nosso trabalho aqui. No nosso canal do YouTube, o Gaefa Espírita, nós fizemos 2 palestras a respeito da pandemia,
qual a origem, qual principalmente o objetivo, né, da pandemia, e aí a gente tem mais ou menos 1 hora para estar desenvolvendo esse tema. Mas aqui eu vamos dar uma em linhas gerais. A pandemia, ela não é uma causa, ela é um efeito, tá? O planeta está em transformação moral. O processo de elevação moral da humanidade está acelerado. Lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre os flagelos destruidores, ou seja, causas que geram o desencarne coletivo, sejam acidentes, sejam questões da natureza, sejam pandemias, qual seria o objetivo? E o Espírito de Verdade diz: um aceleramento na evolução da humanidade. Serve como uma propulsão para o aperfeiçoamento moral da humanidade. Isso não quer dizer que aqueles que estão indo vitimados pelo Covid sejam maus, necessariamente. Mas é necessário esclarecer que há apenas 2 tipos de morte no mundo: a natural e o suicídio. Vamos vincular no contexto da pandemia. A morte natural é a pessoa, não obstante tomar todos os cuidados, ela é contaminada e acaba desencarnando. É uma morte natural. Ela morreu de Covid por uma questão de circunstância, mas estava no seu plano encarnatório desencarnar assim. Se ela não desencarnasse nesse momento pela Covid, ela iria naturalmente desencarnar por outra situação, porque chegado o momento dela retornar para casa, cumprida ou não a sua tarefa. Agora, o que seria um suicídio na pandemia? Uma pessoa que acha até hoje, 1 ano depois da pandemia, tem gente que acha que o vírus é besteira. Anda sem máscara, faz festinha clandestina, anda por aí sem que nada lhe preocupe, pega a doença. A doença ele pegou porque ele foi negligente, ou seja, assumiu o risco. Se vier a morrer, é uma forma de suicídio. Então, é nesse contexto que a gente precisa ver a pandemia. A pandemia nos vem como uma forma de evoluir, de melhorar moralmente, né? Agora, os que vão, eles podem ir naturalmente, como diz, e aí seria uma questão natural, eles iam desencarnar mesmo. Tá? O vírus apenas serviu como instrumento para uma coisa que iria ocorrer. Agora, pode ocorrer, como eu disse, a negligência do suicídio. Tá? Mas se caso você quiser, dê uma olhada lá no nosso canal, e tem lá 2 palestras que a gente comentou sobre isso, tá? E aproveitando a oportunidade, Tomás, há também uma outra palestra chamada O que o Espiritismo não é, que eu comento sobre a diferença entre o Banda e Espiritismo, tá? Vamos lá então. Sim, Fernando, vamos sim. Gente, se eu não falo uma boa noite para todos aqui, é porque a gente está acelerando para as perguntas, tá? Mas sintam-se abraçados todos. Arlete, minha irmã, obrigado pela pergunta. Quando Jesus diz, vinde a minhas criancinhas,
Existe adulto que não cresceu espiritualmente? Arlete do céu, Arlete do céu, vamos lá. Eu faço o possível para não fazer autopromoção, eu juro para vocês que não é. Mas semana passada ou retrasada, na nossa reunião de terça, eu falei exatamente sobre esse tema. Tá? E aí a gente teve uma hora mais ou menos para analisar isso tudo. Mas, vamos lá. Bem-aventurados aqueles que se assemelham às crianças entrarão no reino dos céus. A tradução é essa. Deixai vir a minhas criancinhas, porque o reino dos céus é daqueles que lhes assemelham. Assemelham no quê? A criança é um espírito imortal como nós. Não existe criança. Não existe pessoa que é criança. Existe pessoa que está criança. É um estágio. Ela apresenta a inocência enquanto o corpo não lhe dá oportunidade orgânica de se manifestar livremente. Isso é a fase infantil. Agora, o que é um adulto criança no sentido da pureza infantil? Um adulto que se volta a Deus, que cumpre a sua vida voltado mais às responsabilidades espirituais do que às responsabilidades físicas. Isso não quer dizer que devemos abandonar as questões físicas e viver o espiritual apenas. Não. Cumprir as nossas responsabilidades, voltando e pautando a nossa vida pelo justo e pelo certo, como Jesus ensinou. Tá? Mas dá uma olhadinha lá. Você vai gostar da nossa conversa sobre isso. Tá? Mário, meu irmão, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Qual a diferença entre matar, por exemplo, um rato, um boi, um cachorro? Matarmos um boi para servir de alimento é normal para nós. Colocarmos veneno para os ratos, mas os chineses comem cães e ficamos indignados. Existe alguma diferença ou é só algo cultural? Primeira coisa, os animais, eles são seres vivos, tá? Eles são princípios inteligentes. Eu não vou colocar aqui a palavra espírito, porque senão vai dar um nó na cabeça de vocês. Mas vamos imaginar um feto. O feto ainda não é um corpo físico pronto. Se tudo correr bem, ele será um corpo físico pronto, depois de 9 meses. Então nós chamamos não de corpo físico, mas de feto. Da mesma forma, um espírito, entre aspas, de um animal ainda não é um espírito humano completo. Ele é um princípio inteligente. Mas dentro do reino animal, nós temos vários degraus de evolução. Então você coloca que ratos, por exemplo, estão na base da escala evolutiva animal. Os cães, os cães, as vacas, os cavalos, os chimpanzés, por exemplo, estão no topo da escala. Então, naturalmente que há a questão cultural, né? Há uma questão cultural muito forte. Então, naturalmente, que a pessoa será julgada pela sua consciência, pelos seus atos, em relação a isso, conforme o seu grau de conhecimento e conforme a sua educação cultural, né? Então, se a pessoa se habituou a viver em uma área que comer cachorro é normal, nós vivemos hoje no Ocidente uma cultura que acha normal comer vaca, carne de vaca.
é a mesma coisa, né? Conceitos idênticos, né? Porque se nós formos levar ao pé da letra, né? E aí eu acredito que eu vou constranger muita gente, inclusive a mim mesmo, né? Mas quando a gente vai no açougue e vê as peças penduradas ali, o que a gente está vendo? Eu não vou responder essa pergunta porque todos nós sabemos o que a gente está vendo ali, né? Então, é assim, então devo parar de comer carne errado. Calma, calma. A tendência do espírito, e com o tempo, é abandonar a alimentação carnívora. Isso é uma lei do progresso. Mas cada um ao seu tempo, cada um da sua forma. Não é que Deus, os nossos irmãos espirituais, vão achar ruim com a gente porque a gente come carne ainda, né? Mas é uma questão de evolução gradual, tá? E que o fator cultural importa muito nesse caso. Luiz Leandro, vamos mentalizar por vocês também, a família inteira, né? Vamos pedir. Xande, obrigado pela pergunta, meu irmão. Você tem alguma sinalização da espiritualidade sobre a pandemia? Na verdade, Xande, é assim, olha, a doutrina nos ensina, e aí eu acho que é um assunto um pouco polêmico, tá? A doutrina nos ensina, no Livro dos Espíritos, que é vedado às criaturas, ou a maioria das criaturas humanas, ter acesso ao futuro, ou a questões que virão a ocorrer no futuro, por total falta de condições emocionais, psicológicas, espirituais para isso. Tá? O Espírito de Verdade fala isso quando Kardec pergunta sobre o conhecimento do futuro no Livro dos Espíritos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com mensagens sobre a pandemia, tá? Tirar o que é bom e não fixar no que é ruim. Porque a gente muitas vezes, na ânsia de encontrar uma solução ou de encontrar uma luz do fim do túnel, principalmente depois de um ano de pandemia, a gente muitas vezes pega uma carta ou uma mensagem e se entusiasma com aquilo. A gente precisa tomar muito cuidado. Porque, primeiro, os espíritos de luz não são terroristas. Ou seja, eles não dão informações alarmantes. Sempre que você vê qualquer mensagem que, olha, depois da pandemia vai vir coisa muito pior, que a humanidade vai sofrer muito, que isso, que aquilo, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque os mentores espirituais jamais se utilizam desse contato mediúnico para nos trazer o pânico e sempre nos trazer a esperança e a luz. Então, o que eles vêm nos passando é exatamente isso. A pandemia faz parte de um processo de evolução do planeta. Uma ferramenta utilizada pela espiritualidade superior para nos auxiliar a olhar o íntimo de nós mesmos e mudar moralmente aquilo que nós há séculos não estamos querendo mudar. Tá? Então é esse o ponto. Mas que a espiritualidade superior maciçamente está nos apoiando, nos abençoando, e eles oram a Deus para que no momento que essa pandemia se vá,
a humanidade saia dela muito melhor moralmente do que entramos. É isso, em linhas gerais, que eles nos passam, pedindo fé, perseverança, oração e, sobretudo, a confiança e a fé em Deus. Porque, com pandemia, sem pandemia, com o que quer que seja que ocorra, Jesus está no leme. Ele que comanda o planeta. E Ele nos ama infinitamente, tá? Bom, vamos lá. Marilei, boa noite, obrigado pela pergunta. Tenho muitos sonhos repetidos, sempre com a mesma casa. Marilei, na verdade os sonhos são muito complexos para que a gente possa interpretar. Por quê? Os sonhos pode ser um reflexo do que você vive no mundo espiritual enquanto dorme, uma fixação mental sua, algum problema que está te incomodando, alguma fixação psicológica, alguma vinculação com algo que ocorreu com você. Então, quando você sonha repetidamente com uma determinada coisa, não significa necessariamente que seja uma vivência espiritual, mas pode ser uma representação de algo que lhe está incomodando na vida, na tua vida, né? Eu sei que isso é uma questão muito mais psicológica do que espiritual, mas é o reflexo da realidade, tá? Então, acredito que dentro de você, você com você mesmo, analise o que pode representar para você essa casa que você sente, que você sonha repetidamente. E talvez você encontre a solução, tá? Tomás, obrigado. O Espiritismo tem relato de outras encarnações dos apóstolos de Cristo? Olha, quando nós falamos em reencarnação, a gente também tem que tomar um cuidado muito grande, imenso, tá? Porque raramente as reencarnações são reveladas. Dos apóstolos de Cristo, nós apenas temos, com o nosso conhecimento, 3, que vêm de médiuns e espíritos confiáveis. No caso, Chico Xavier, né? E que é uma pessoa que, pela sua vida, foi extremamente fiel à causa. E por Leon Denis, né? Então nós temos aí a reencarnação do apóstolo João, o evangelista, que reencarnou em 1182, na cidade de Assis, como Francisco de Assis. Temos o apóstolo Judas de Queiroz, que reencarnou no século XVI como Joana d'Arc, na sua última encarnação, onde ele se redimiu de tudo que fez. E o terceiro que temos a informação séria é do apóstolo Paulo de Tarso, que também no século XVI reencarnou na personagem Martinho Lutero, que fez a reforma da igreja e fundou aí o movimento protestante luterano, após calvinista, depois evangélico e hoje neopentecostal, tá bom? Os outros não temos informações. Sim, vamos, todos que estão colocando os nomes das vibrações, a gente vai mentalizar
logo após as questões, tá? Às 9 horas. Falando nisso, gente, é 15 para as 9. Tá? Então gostaria que vocês encerrassem as questões para dar tempo de eu complementar todas as questões que aqui estiverem até as 9 para a gente fazer a segunda parte, tá bom? Fernanda, não peça desculpa não, pergunta é pergunta. Estamos aqui para tentar esclarecer da melhor forma. Desculpe a insistência, mas a elevação moral com relação à pandemia que você explicou é elevação de quem vai ou de quem fica? Na realidade é de quem fica. Né? Porque a escola, vamos colocar esse exemplo. A Terra é uma escola. Nós estamos aqui para aprender. Tá? E para aprender, nós somos avaliados, como numa escola, por provas. Né? Então, quando nós recebemos a prova, é porque estamos na escola. Aqueles que saem da escola, retornando para casa, é porque naquele momento eles não têm mais necessidade da prova. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo. Encerrou o ano. Passei de ano. Terminou meu período na escola. Eu volto para casa. Aqueles que ainda não terminaram o período vão passar por uma prova, mas eu já não estou mais na escola. Não preciso dessa prova. Então, da mesma forma, aqueles que desencarnam em virtude da pandemia ou em virtude de qualquer outro problema, é porque já tinham cumprido o seu período na Terra e ao desencarnarem não precisam mais passar por essas dores que nós estamos passando em virtude da pandemia. É assim. Agora, a elevação moral se dá de um aspecto daqueles que, ainda encarnados na Terra, estão passando por isso. E no mundo espiritual, o reflexo, evoluem também esses espíritos ao nos auxiliar nesse plano de provação coletiva que é a pandemia. Tá? Mas não se desculpe não, toda pergunta é válida. Valmir, boa noite. Por favor, mas não foi o morcego ingerido na China? Sim. Sim. Pelo que a gente tem notícias pela ciência, né, iniciou-se na mutação genética desse vírus, que era vinculado a morcegos, e por ter sido fonte de alimentação humana, ele se converteu para a humanidade. Né? Mas até nisso, Valmir, há uma previsão espiritual. Né? Como nossos avós sabiamente diziam, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Se a pandemia não tivesse o seu objetivo na Terra, essa mutação genética do morcego para o ser humano no vírus não teria ocorrido. Né? Se chegou a esse número de pandemia e não conseguiu ser isolado naquele vilarejo ou até mesmo na China, é porque havia um propósito maior. Né? Então, sim, podemos juntar a questão científica com a questão espiritual, porque afinal de contas, a ciência é uma das faces da religião, assim como a religião é uma das faces da ciência, tá?
Suelene, minha irmã, quanta saudade de você. Meu grande abraço a você e aos nossos irmãos lá do Aldeia de Luz, viu? Que Deus abençoe. Fabiane, como na outra questão, como se trata de uma questão íntima, eu não li em voz alta, tá? Mas tenha certeza que foi exatamente isso que nós estávamos comentando. Esse sonho foi uma resposta à sua pergunta. Ninguém, absolutamente ninguém, morre sem que esteja previsto pela espiritualidade superior, no seu plano encarnatório. A única exceção é o suicídio. O suicídio. Então, quando você coloca sobre o seu tio, tenha certeza que ele desencarnou porque chegou o momento dele, após uma vida inteira de lutas, de aprendizados, de conhecimento, chegou o momento de voltar para casa. Chegou o momento de retornar para o seu verdadeiro lar após esse período de estudo aqui na Terra. E que o Covid foi apenas um meio que a espiritualidade encontrou para que ele pudesse retornar. Se não houvesse a pandemia, se eventualmente não houvesse a pandemia, ou se nós todos já estivéssemos vacinados e já libertos desse monstro da pandemia, ele desencarnaria da mesma forma, naturalmente em outras situações, mas também retornaria, tá? Então sinta-se feliz de ter tido esse contato com ele e ele te confirmar isso, tá? Adilson, boa noite, obrigado pela pergunta. Os espíritos dizem em relação atual da política brasileira, dessa política corrupta, porque eu não gosto, eu passo mal até de até desejo o mal por todos eles, e não me conformo com o povo aceitar e ficar brincando entre si para defender esses que fazem parte da nossa política brasileira. Na verdade, Adilson, assim, a gente tem muito pouco tempo aqui, né? O cronograma da reunião de quinta é muito rápido, mas há uma palestra que eu elaborei, está também no nosso canal, e mais uma vez eu falo, eu não estou fazendo autopromoção, apenas para esclarecer, onde eu explico muito bem essa questão, e o nome da palestra é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Dê uma olhada depois nessa palestra, que explica muito bem isso, tá? O que ocorre com o Brasil, e por que o Brasil é o país no mundo com o maior número de corruptos do mundo. E aí eu não falo só da política. O povo brasileiro muda o nome corrupto por jeitinho brasileiro. Todos nós, em algum nível, temos ainda essa dificuldade entranhada em nós. Então, a política é um reflexo da sociedade. Nós, como povo, a partir do momento que resolvemos abandonar o trabalho de buscar alguém que realmente seja, a nossa visão, um bom político,
e apenas seguir a massa, aí a gente acaba caindo pela inércia, né? A gente acaba se entregando à maioria que gosta de política, né? Agora, realmente, você tem razão, isso não é política, isso é politicagem, né? Existem políticos bons? Existem políticos bons. Existem políticos que são exemplos de sacerdócio, porque servir à humanidade através da política é um ato religioso, quase que sagrado. É servir o povo, servir as pessoas. Ai daqueles que servem a si mesmos em detrimento da população, do bem público, né? Você tem razão. Mas, infelizmente, o povo brasileiro precisa começar a mudar a mentalidade. Enquanto as pessoas acharem que a responsabilidade é apenas dos políticos e que eu não tenho nada a ver com isso enquanto cidadão, né, as pessoas vão continuar elegendo aqueles que acham mais bonito, aquele que fala melhor, aquele que, em detrimento daquele que tem uma ficha limpa, daquele que tem um histórico de lutas pela sociedade, enfim, né? Mas aí, se eu me estender um pouco mais, a gente perde o tempo aqui, tá? Mas dê uma olhada nessa palestra, que ali eu narro de forma mais completa, tá? João, Olívia, obrigado pela pergunta, querida. Quem não se preserva do contágio é suicida, mas será também responsável pelo desencarne de pessoas que poderão contaminar, correto? Pode ser resgate de alguns casos? Sim. E isso, uma coisa não exclui a outra. Vamos imaginar que uma pessoa se contagia por negligência, vai numa festa clandestina, tá? Se infecta, vem para casa, entra em contato com os pais pegam e desencarnam. Os pais desencarnaram porque o filho foi lá? Não, eles desencarnaram porque estava no momento deles desencarnarem. E o filho? Porque foi negligente, suicídio. O filho tem responsabilidade pelo desencarne dos pais? Indiretamente tem. Porque ele assumiu o risco. Entende? Adilson, não se preocupe com isso. O importante é que você tenha compreendido aquilo que a gente tentou falar e vamos trocando figurinhas aqui. E essa que é a intenção da nossa reunião de hoje. Tá? E graças a vocês que sempre compreendem a nossa forma de trabalho aqui, né? Graças a vocês, ao carinho, ao respeito que vocês têm pela nossa live e pela disciplina que vocês têm, falta 1 minuto para as 9 e terminamos as questões. Então agora nós vamos partir para a vibração. Eu percebi aqui ao longo da busca pelas perguntas, várias pessoas colocando o nome nos comentários para a vibração. Pessoal, agora é o momento. Estamos todos reunidos num só pensamento e coração. Não foi à toa que Jesus disse: onde estiver 2 ou mais pessoas,
eu estarei entre elas. Nesse momento, vamos mentalizar com o fundo da nossa alma a todos que sabemos necessitados, tá? Então eu convido a todos a fechar os olhos e abrir os braços da alma para receber o abraço carinhoso de Jesus. E ao nos envolver nesse carinhoso abraço, vamos pedir-lhe ao ouvido pelas nossas necessidades e aflições. E Ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar. Mas rogamos também aos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor, levando o bálsamo da paz e da harmonia a todos. Rogamos pelos nossos irmãos encarnados que passam por dificuldades e dores, seja na infância, na adolescência, na fase adulta ou idosa, que seu infinito amor, Jesus, possa nos servir de farol a iluminar os caminhos tortuosos da terra, para que, não importando o desafio que se apresente, possamos perseverar no teu amor infinito e na certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Rogamos por todos aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis, e assim suplicamos a cura, Senhor. Mas se não for possível, uma vez que a doença no corpo é cura na alma, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Rogamos agora. E agora, eu convoco a todos vocês, meus irmãos, que estamos em sintonia com o nosso Mestre Jesus, a orar do fundo da nossa alma por todos aqueles que nos pediram oração ao longo da semana, por todos aqueles que têm o nome escrito nos comentários, por todos aqueles que nesse momento a nossa mente alcança, por todos aqueles que sofrem na terra. A terra ainda é uma escola de provas e expiações, onde todos aqui vinculados na condição de encarnados e desencarnados ainda necessitam passar por dificuldades no seu processo natural de evolução. Rogamos pela infinita misericórdia de Deus, para que ao lado de cada sofredor esteja um mensageiro do teu infinito amor, e que seu exército de luz, nesse momento, sob o seu suave comando, Senhor, possa se movimentar na direção de todos aqueles que nos pediram, na direção de todos aqueles que mentalizamos agora, na direção de todos aqueles que sofrem nesse momento pela Covid, que estão infectados, que estão muitas vezes em situação difícil nos hospitais, àqueles que muitas vezes desesperados não encontram vaga nos hospitais. Rogamos, Senhor, mas rogamos também pelos guerreiros, médicos, enfermeiros, todos os nossos irmãos que trabalham no setor da saúde, que ao longo desse período de pandemia são verdadeiros guerreiros na linha de frente. Abençoa-os, Senhor,
para que a tua infinita luz possa atingir-lhes e eles possam servir de instrumentos da tua infinita misericórdia a todos que lhes chegarem às mãos. Que o sentimento de humildade, de humanidade, de piedade possa governar a tarefa profissional desses nossos irmãos. Peço, Senhor, por todos aqueles que sofrem e padecem, pelos mais variados tipos de dores e sofrimentos, Senhor, volta seu compassivo olhar pela humanidade e cura o planeta, Mestre. Bem sabemos que a pandemia tem a sua razão de ser, mas pedimos humildemente, nos fortalece a matar definitivamente o mal que ainda persevera dentro de nós, para que, renovados e curados desse tumor maligno que é o mal em nós, possamos ser renovados dessa dolorosa prova, desse doloroso tratamento e remédio que o Senhor nos impõe com a graça da sua misericórdia. Agora, rogamos também pelos desencarnados, pelos nossos familiares que voltaram antes para a pátria espiritual. Rogamos por eles, para que Deus os ilumine na nova etapa e recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade banhada na fé em Deus. Os nossos irmãos que sofrem consequência de uma vida voltada ao erro, rogamos, Mestre, que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos pelos nossos irmãos suicidas, para que a doce Mãe Maria de Nazaré os abençoe em seu manto de luz, libertando-os da jaula de desespero que eles próprios se aprisionaram. E por fim, a todos aqueles espíritos ainda escravos do egoísmo e do orgulho, do mal, para que a semente luminosa da verdade floresça em seus corações e os liberte, tornando dignos do teu infinito amor. E assim agradecemos, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, livrando-nos do mal. Porque teu é o reino, poder e glória sempre. Amém. Vamos agora à vibração pelo passe e fluidificação das águas. Vamos manter os olhos fechados e pelos olhos da alma observar que no ambiente em que estamos, que no nosso lar, começa a cair uma garoa suave de luz e que ao tocar em nós é absorvida. Lentamente o ambiente em que estamos se ilumina e um foco de luz se faz presente diante de nós. Se humaniza na figura amorosa de Jesus, que nos envolve em um abraço carinhoso, e esse abraço, ele nos transmite um pouco da sua energia, dos seus fluidos, das suas virtudes. Sentimos que essa energia harmoniza todas as fibras do nosso organismo, limpa a nossa mente das perturbações e pensamentos negativos, alcança o nosso coração e nossa alma e revigora a nossa fé e nossa força.
e agora sorrindo. Vai, filho, caminha pelos caminhos da vida, tendo a certeza de que o caminho que leva à porta estreita é pedregoso e cheio de espinhos, mas persevera, que eu estou contigo. E assim, lentamente, começamos a sentir essa força nos penetrar a alma. A luz que nos envolve aos nossos familiares. O nosso lar se transforma em um foco de luz que atinge toda a vizinhança. Essa luz que nos nutre como um alimento divino e que nos fortalece a alma. E assim, lentamente retornamos à nossa consciência natural. E agora, para o encerramento das nossas atividades, nos resta agradecer aos nossos mentores espirituais que nos abençoem e iluminem, a agradecer a todos os trabalhadores espirituais do GAEFA, a Francisco de Assis, o nosso patrono, a doce e amorável Mãe Santíssima de Nazaré, a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, o nosso Pai, a quem entregamos mais uma vez esse trabalho humildemente aos pés e rogamos força, perseverança, fé, de continuar caminhando, não obstante os desafios e sofrimentos, dificuldades do mundo, continuemos caminhando, porque a noite escura se faz na terra, mas não demora os primeiros raios de sol da alvorada do Cristo, não só na terra, mas no coração humano. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, encerramos mais uma reunião. E como eu sempre digo, a reunião é feita em duas partes. A de terça, a primeira parte, é a explanação, as reflexões sobre o Evangelho. E na quinta, a primeira parte, é as perguntas e respostas. Essas são feitas por mim e pelo meu orientador espiritual. Respectivamente, eu 1%, ele 99%. Quando há algum erro, eu assumo a responsabilidade. Mas a segunda parte, a vibração pelos necessitados, o passe, a fluidificação das águas, é um conjunto entre todos nós. Essa energia magnífica que nós todos proporcionamos uns aos outros. E por isso eu agradeço demais o carinho de vocês, essa energia fantástica, que com toda certeza, eu acredito, ajudou muita gente essa noite. Que Deus ilumine, ampare e abençoe todos vocês. Tenham uma noite de paz, um resto de semana de bênçãos. E que se eventualmente, em alguma questão, eu errei, ou vocês tenham um entendimento diferente, coloquem nos comentários. Porque eu jamais me canso de dizer uma frase de Herculano Pires. Na doutrina espírita não há professores, todos somos alunos, todos nós estamos aprendendo, tá? E do mais, eu gostaria de convidá-los, como eu citei em algumas questões, mais uma vez eu volto para dizer, não é autopromoção. Não obstante eu ainda lute
muito contra o meu orgulho, mas não é autopromoção. Eu convido vocês a conhecer o nosso canal no YouTube. Ali estarão todas as palestras, todas as explanações sobre o Evangelho que nós fizemos ao longo desse ano. São quase 50 palestras, mas quase 50 pingas-fogos. Tivemos esse ano todo tipo de perguntas que vocês possam imaginar. Eu não sei como os mentores dão conta de responder tanta coisa. Eu não sei, mas enfim. Visitem o canal. Se auxiliou de alguma forma, se alguma informação que ali esteja auxiliou na sua vida de alguma maneira, eu peço humildemente, inscrevam-se no canal. Porque nós temos a ideia de chegar a 1000 inscritos e ter condições de fazer a transmissão simultânea, Facebook e YouTube, porque sabemos que muita gente não tem Facebook e as transmissões pelo YouTube são bem melhores. A ideia é fazer simultâneo, mas para isso precisamos da colaboração de vocês. E também aqui no Facebook, se gostaram da reunião, se foi proveitosa, compartilhem com seus amigos, para que essa mensagem da doutrina possa chegar a mais pessoas, né? Que nós espíritas e os religiosos, de uma forma geral, nada mais somos do que semeadores. Jogamos a semente e seguimos o nosso caminho. A gente não sabe, meus irmãos, quem um dia comerá os frutos ou descansará sobre a sombra da árvore que um dia a gente plantou, né? E do mais, meu profundo carinho. E quinta-feira e terça-feira, às 8 horas da noite, estaremos mais uma vez juntos para a reunião de terça-feira, agora com o tema do Evangelho, ainda não sei. O mentor me passa sempre na segunda-feira, e aí eu divulgo nas redes sociais na terça pela manhã, tá bom? E do mais, tenham uma semana de muita paz, muita bênção e muita luz no caminho de cada um. Fiquem em paz.